Por que nós não temos livre-arbítrio? Na Bíblia nós não encontramos nenhum versículo que fala o homem tem livre-arbítrio e nem o homem não tem livre-arbítrio, mas eu vou me ater aos versículos que a gente tem para tentar explicar um pouquinho para vocês. Bom, um seguidor me pediu para comentar esse vídeo onde essa jovem afirma não existir livre-arbítrio e aí ela apresenta alguns textos bíblicos para apoiar a sua ideia. Mas será que não existe mesmo livre-arbítrio? E o que é livre-arbítrio segundo o conceito bíblico? O conceito bíblico de livre-arbítrio é a capacidade moral e intelectual para discernir e tomar decisões. Essa capacidade é uma dádiva divina que em suas criaturas revelam o seu amor e a sua justiça. Deus não criou fantoches e nem robôs pré-programados. Deus é perfeito e perfeitas foram criadas as suas criaturas. Deus criou a humanidade perfeita e com livre-arbítrio, mas o que precisamos entender é que após a queda, por consequência do pecado, o homem perdeu parte desse livre-arbítrio e não total livre-arbítrio. Por isso o homem hoje não possui o perfeito e total livre-arbítrio como tinha no Éden. Mas a Bíblia não ensina que o homem perdeu total livre-arbítrio, a total capacidade moral e intelectual para decidir obedecer a Deus ou não. Então vamos analisar mais um pouco esse vídeo. Romanos 3, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, almas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem. Foco no não há quem busque a Deus. Então, Paulo em Romanos capítulo 3 não está ensinando que o homem é incapaz de decidir, de escolher obedecer a Deus ou não. Paulo aqui não está falando de incapacidade de escolha. Paulo em Romanos 3, quando afirma que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, pois todos se extraviaram, Paulo está argumentando para os conjudeus que eles, mesmo sendo responsáveis pelos oráculos de Deus e detentores da lei, eles não tinham nenhuma vantagem sobre os gentios que não tinham lei. Tanto é que em Romanos 2,14, Paulo diz: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Paulo está falando de justificação, pois ninguém é justificado perante Deus por suas obras, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então Paulo conclui no verso 28 dizendo: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Vamos então para o próximo ponto. Eu creio na depravação total, que significa que o homem por si próprio, no estado natural dele, sem Deus intervir, sem nada, ele nunca conseguiria buscar a Deus. Mano, mas por que não? Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Veja, aqui temos uma confusão. Esse conceito de depravação total é um problema. Por quê? Primeiro, é claro que todos nós que nascemos no pecado já nascemos filhos da ira, destinados para a perdição. Mas depravação não é privação. A depravação do caráter por conta do pecado não nos privou da possibilidade de escolher obedecer a Deus ou não. Ter a natureza pecaminosa, a inclinação para o pecado, não priva o homem de ter a capacidade de escolher pecar ou não. Porque se o homem não pode escolher pecar ou não, então ele não pode ser culpado pelo seu pecado. Após a queda, o homem passou a pecar constantemente por causa da inclinação para o pecado, e não porque o pecado é essencial para a vida do homem. A prova disso é Caim. Se Caim não tivesse escolhas para pecar ou não, não faria sentido algum Deus dizer para Caim: Caim, se tu procederes bem, não é certo que serás aceito? Todavia, se procederes mal, o pecado jaz à porta, e o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Caim é um exemplo perfeito de que o homem, mesmo após a queda, com sua natureza pecaminosa, com suas inclinações para o pecado,
pode escolher matar ou não uma pessoa, roubar ou não, adulterar ou não, ou adorar a Deus ou não. Por isso que o homem não perdeu o total livre-arbítrio. Precisamos tomar cuidado com os extremos. Uma coisa é dizer que o homem possui o total e perfeito livre-arbítrio. Outra coisa é dizer que o homem perdeu o total livre-arbítrio. Não, o homem tem ainda assim um livre-arbítrio, mas um livre-arbítrio parcial, não total e perfeito. E quanto a ser impossível o homem buscar a Deus, Gênesis 4:26 diz que a partir da descendência de Sete começou-se a invocar o nome do Senhor. Josué 24:15, escolheis hoje a quem sirvais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deuteronômio 30:15 e 19, Deus diz, eis que eu proponho a vocês a vida e a morte, escolhe, pois, a vida para que viva você e sua descendência. Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. O Espírito Santo não nos obriga a servir a Deus. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele nos convence de que se entregar a Deus é o melhor para se viver. Se o homem não tivesse escolhas, ele não poderia resistir ao Espírito Santo, porque a resistência ao Espírito Santo é o pecado chamado de blasfêmia. Por isso se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração.